Bom dia para quem acordou agora. De manhã, às vezes, né, irmão? A gente vai pegando no tranco, né? É no decorrer do dia que você vai acordando. Você chegou até aqui e muitas vezes o domingo é o único dia que você tem para dormir até um pouquinho mais tarde. Isso se você não tem um filho pequeno como eu. Mas você ofertou ao Senhor o seu soninho e Deus recebeu essa oferta, querido. Porque muitas vezes muitas vezes tem até dinheiro, mas não tem tempo. Eu queria ter mais tempo para dormir, eu queria ter mais tempo para fazer outras coisas que eu gosto, mas a gente tem que fazer algumas renúncias no decorrer da sua vida. E hoje, se você está aqui, e você que também está aí em casa me ouvindo, você renunciou, às vezes, àquele soninho maravilhoso, que às vezes são 10 minutinhos só que fazem toda a diferença. 30 minutinhos a mais na cama, aquela espreguiçada, aquela preguicinha. Mas você levantou, meu irmão, botou a preguiça de lado e você veio aqui para a igreja, trouxe seu filho, trouxe tua família, e Deus vai falar ao seu coração, tenho certeza, porque Ele já falou ao meu coração também. Hoje, querido, quero trazer uma mensagem que Deus... O pastor Rafael fala, o Espírito Santo não incomoda ninguém, não vou nem falar isso, uma mensagem que o Espírito Santo trabalhou comigo de uma forma que... Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa ela diz que ela tem um determinado curso de eletricista, por exemplo, uma coisa bem simples para você entender. O que você espera dessa pessoa? Que ela saiba fazer reparos na parte elétrica, né? Um médico especialista, um pediatra, um cardiologista, e ele tem esse título, ele fala, não, eu sou cardiologista tal, o que você espera? Que ele saiba tratar doenças da parte do coração, que essa outra pessoa que é especialista na área de pediatria saiba cuidar de crianças. E essa pergunta é proposital para você me responder, você responder para você mesmo, aquela pergunta retórica. E um cristão? Quando uma pessoa fala que ela é cristã, às vezes está numa roda de amigos, num trabalho, qual que é a sua religião? Qual que é não sei o quê? Você faz o quê? Fala assim, não, eu sou cristão, eu sou evangélico. Quando você responde isso, alguém responde isso para você, naturalmente já se esperam algumas coisas da pessoa que se diz cristã. E você deve conhecer pessoas que falam que são cristãs, mas quando bota para jogar bola, fica endemoniado. Quando entra para dirigir o carro, todo mundo vira inimigo. E isso acabou se tornando uma coisa normal. Uma pessoa que se diz cristã, mas ela não é praticante. Que a gente já ouviu falar do católico. Não, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Hoje em dia tem o cristão evangélico que não é praticante também. Ele vem aos domingos... Às vezes até ele frequenta a célula, mas no ambiente de trabalho ele é o 007. Ele é um agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, porque se ele falar que é crente, nossa, não sabia que você era crente desse jeito, cara. Para ser crente igual você, eu prefiro nem ser. Poxa, isso aí deve ser duro de ouvir. E eu já ouvi algumas pessoas falando assim, para ser crente igual fulano, eu prefiro nem ser, porque eu não sou falso. Então, naturalmente, quando se fala cristão, a gente espera alguma coisa dessa pessoa que diz que é cristão. Isso é natural, porque quando a primeira vez que surgiu a palavra cristão foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, em que os discípulos de Jesus, eles estavam chegando numa região. E nesse primeiro momento que eles foram chamados de cristãos, mas na verdade o nome era cristianos, se fosse traduzir. Era um tom pejorativo para falar dos cristãos. Ali estão aqueles que seguem aquele Cristo que dizem que ressuscitou, mas ele não ressuscitou. E rolava esse boato ali de que Jesus ressuscitou, que Jesus não ressuscitou. E ontem eu fiz um stories no Instagram de um filme, não sei quantos viram, esse stories, de um filme que eu vi há muito tempo, e ontem eu estava folheando o livro, até comprei o livro depois para saber mais a fundo. O nome do livro se chama Em Defesa de Cristo. Esse filme tem no YouTube, você pode assistir lá gratuitamente, dublado, um filme sensacional, onde um jornalista tem a esposa que se converteu ao evangelho, e ela começa a ir para a igreja com a filha, e ele começa a pensar, gente, isso não é verdade, Jesus nunca existiu, eu preciso provar que Jesus não existiu. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas relacionadas a isso.
Eu queria convidar você a ler comigo a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 2. Quando o Glautinho falou, abre em Gálatas, capítulo 2, eu pensei, vai bater minha carteira. Vai bater minha carteira, vai ler o versículo que Deus colocou no meu coração. Mas foi um pouquinho antes que o Glautinho leu. A versão que eu vou ler é um pouquinho diferente. Você pode acompanhar comigo aqui no telão. Mas é Gálatas 2, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus. Mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei, para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Eu não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. Esse texto, provavelmente você já leu em algum momento da sua vida e você deve lembrar de uma frase específica que fala: já estou crucificado com Cristo, agora vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. E está bem diferente, né? E nessa versão, ela fala uma coisa diferente aqui. Eu não estou mais preocupado em impressionar Deus. Porque muitas vezes a gente quer impressionar Deus com as nossas atitudes. O fato de você vir aqui domingo de manhã não te torna um cristão melhor do que aquele que prefere vir à noite. Porque às vezes você preferiu vir de manhã para ver o jogo do Vasco à tarde. Enquanto o Beto chegou para mim, falou assim: Caleb, veio domingo de manhã para ver o jogo do Vasco, né? O Vasco ia jogar contra o Flamengo, 7 horas da noite. De verdade, eu nem estava sabendo, apesar de ser vascaíno. Isso não te torna um cristão melhor. Algumas atitudes que você toma, porque os fariseus eles também faziam isso. Eles mostravam que estavam jejuando para parecerem melhores do que aqueles que não o faziam. E Deus é quem julga o coração. E aqui Paulo está falando: eu desisti de impressionar Deus, sendo um homem da lei, e passei a ser um homem de Deus. Nessa manhã, querido, eu quero falar com você de evidências que comprovam um cristão de verdade. Talvez uma mensagem que seja um pouco desconfortável, porque para mim porque a gente lidar com coisas que a gente precisa parar de fazer e outras coisas que a gente precisa começar a fazer. E a gente vive num mundo de mentiras, né? O Instagram é uma mentirada só. O Instagram representa apenas 1% da vida da pessoa e a gente se compara com aquele 1%, querendo trazer aquilo para pelo menos uns 80% para a gente. Mas ali a pessoa ela só mostra o que ela quer mostrar. Às vezes ela não mostra muitas realidades. A gente vive num mundo de mentiras. Não sei quantos de vocês, provavelmente todos vocês já passaram por situações em que você foi enganado. Ou situações que você se enganou. A sua e a minha natureza ela é tão pecaminosa que você se engana. Nós nos enganamos. Nós enganamos. Nós podemos fingir muitas coisas. Nós podemos fingir coisas que nós não somos. As pessoas que estão à sua volta, elas contam algumas coisas para você só para você assinar um contrato. Eu já caí numa armadilha assim. E é muito desagradável quando você chega à conclusão: poxa vida, me enganaram. E depois que você chegou a essa conclusão, não tem mais o que fazer. Você foi enganado. E a gente vive num mundo em que muitas vezes a gente prefere uma mentira, viver uma mentira, ao aceitar a verdade e mudar algumas coisas que são internas dentro da gente, que vão refletir depois no externo. E como que a gente identifica o verdadeiro do falso? Como que a gente consegue se blindar para você não ser enganado? E o tema dessa mensagem fala evidências propositalmente. Tem advogados aqui nessa manhã? Tem uma irmã aqui, o Beto também é, né? Advogado.
tem outra irmã ali. Um advogado de defesa e um advogado de acusação, ele sempre vai lidar com uma coisa que se chama evidências. Alguns crimes que tomaram repercussão nacional, eles são baseados em evidências. Como que você prova que fulano matou ciclano? Há alguns anos atrás, um jogador de futebol foi acusado de ter assassinado a sua esposa e sumido com o corpo dela. A defesa dele estava dizendo, poxa, como que ele assassinou ela se o corpo não existe? Aonde que está o corpo? E vocês devem saber de quem que eu estou falando. Outros casos de assassinato se tornaram séries da Netflix. Uma loucura. E todos eles são baseados em evidências. Evidências de um crime. Evidências de uma fraude. Evidências. O que significa a palavra evidência? A palavra evidência significa exatamente isso. Algo que prova a existência com certa probabilidade, indício, sinal incontestável. Todos vêm e não deixa dúvida. Qual que é a evidência de uma pessoa baixa? Olha para mim. Qual que é a evidência de uma pessoa alta? Você vai ver o pastor Gil mais tarde, culto das 6. Eu do lado do pastor Gil parece que ele é Golias e eu Davi. Qual que é a evidência de uma pessoa magra? Ali, cara, todo mundo tá vendo. Qual que é a evidência do verde? O verde é verde, o vermelho é vermelho. Evidência, não deixa dúvida, é uma prova concreta. Qual é a evidência que a nossa igreja é viva? Nossa igreja só cresce. Qual é a evidência que você é um cristão de verdade? A gente vai descobrir junto aqui. Qual é a evidência que eu sou um cristão de verdade? Nesse filme, Na Defesa de Cristo, esse jornalista ele procura evidências de que Jesus não existiu. E ele começa a pesquisar. Ele junto com um amigo dele falou assim, cara, minha esposa está começando a ficar religiosa, esse negócio de crente aí está começando a me preocupar, e eu preciso fazer ela acreditar que isso é uma grande mentira. E o amigo dele chegou para ele e falou, cara, você tem que provar que Jesus não ressuscitou, que aí você vai na espinha dorsal da religião. Aí ele, beleza, é isso aí. Começou a pesquisar. Ele procurou um ateu. E no dia que ele foi na palestra desse ateu, esse ateu estava falando uma coisa completamente contrária ao que ele estava acreditando. Ele falou assim, poxa, eu vim aqui para ele trazer evidências de que Jesus não existiu, mas o cara está começando a acreditar que Jesus existiu, que loucura. E para resumir aqui, para não ficar só no filme, depois você assiste, esse homem ele chega a alguns dados verídicos de que não tem como contestar que Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. Olha que loucura. Até para você ser, para um ateu ser ateu, ele tem que ter mais fé do que um crente. Porque as evidências falam uma coisa que ele fala outra. Nesse filme, existem mais de 9... Nesse filme, ele achou mais de 9 documentos autenticados que são verídicos de que após a morte de Jesus, tiveram mais de 500 testemunhas oculares que estiveram próximos de Jesus, tiveram contato com Jesus após a ressurreição. E tem um dado importante aqui dentro da arqueologia, que é o lapso de tempo. No período de 30 anos, é algo considerado assim... É muito difícil ter um erro num lapso de tempo de 30 anos. Para você ter uma ideia, os escritos de Aristóteles, de Sócrates e de Platão, eles foram encontrados e datados em 900 anos. 900 anos depois da existência de Platão, Sócrates e Aristóteles, encontraram os escritos deles. Os escritos de Jesus, sabe quantos anos são? 30 anos. E o historiador falando isso para esse jornalista na hora, ele fica assim, mas como? Não é possível. Ele, pois é. Aí ele fala uma coisa que eu cheguei a arrepiar na hora. Ele falou, eu até escrevi aqui direitinho. Nada na história chega tão perto das evidências de que Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. Isso é forte. Nada. Porque os escritos do Novo Testamento que foram autenticados, eles são mais de 1.500. Mais de 1.500 escritos autenticados, fora os que se perderam, que botaram fogo, enfim, durante a perseguição da igreja. E os escritos de Aristóteles, Sócrates e Platão, juntos, dão 30.
E são as filosofias que Roma acreditava. E são as filosofias que às vezes até influenciam o mundo nos dias de hoje. Essas evidências comprovam que Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. E nós somos baseados por isso. Evidências comprovam. E a pergunta: quais evidências de um cristão de verdade? Existem evidências visíveis e existem evidências invisíveis. Muitos aqui já devem ter visto aquele filme Titanic. E o Titanic mostra a construção de um navio que era o maior do mundo na época. E todo mundo queria participar daquele cruzeiro. Que inclusive vai ter um cruzeiro da nossa igreja no final do ano. Se você tiver interesse, pode procurar o Glautinho ou um dos obreiros ali para você se informar, que está num preço sensacional. Mas não é o Titanic, tá, irmão? Pode ir tranquilo. Tá? Vai ter muito crente lá. Muita gente que Deus ainda não completou a obra, então você pode ir sem medo. Esse é o cruzeiro mais seguro do mundo. Pode ir, que não vai afundar, irmão. E o Titanic, ele foi feito para não afundar. Qual navio que é feito para afundar? Não existe, não tem cabimento um negócio desse. Só que tinha no meio do mar uma coisa que se chama iceberg, que eles não tinham tecnologia suficiente para identificar o tamanho do iceberg. Acontece que o iceberg, ele mostra uma ponta, só que o iceberg continua para baixo do nível do mar. E eu contei a história do Titanic para chegar no iceberg para te contar uma coisa. Nós, como cristãos, nós somos como um iceberg. Existe uma parte das evidências que a gente consegue ver, e existe uma outra parte das evidências que são invisíveis. E eu queria falar disso com você nessa manhã. O que é visível na vida de um cristão? O que tem que ter na vida de um cristão que às vezes não tem? E o que é invisível, que precisa ter? Tem um versículo que Jesus fala, entra no seu quarto, feche a porta, porque o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Muitas vezes as nossas orações em público, elas são um fingimento. Porque as orações no privado com o Senhor em intimidade, elas não são uma realidade. Esse é um aspecto invisível de um cristão. E a primeira coisa que eu queria falar com você, que é um aspecto invisível, e ele influencia totalmente nos aspectos visíveis, um verdadeiro cristão teve uma experiência real com Jesus. Uma experiência real com Jesus vai muito além de estar num culto, levantar as suas mãos e às vezes fechar os seus olhos, fazer uma oração em público, ou vir numa plataforma e pegar o microfone e falar, porque isso aqui que eu estou fazendo é um aspecto visível, mas você não me conhece fora daqui. Às vezes você fala assim, poxa, Glautinho é um homem de Deus, Caleb é um homem de Deus, e o pastor tal é um homem de Deus, o pastor da internet é um homem de Deus. Mas você não sabe quais são os aspectos invisíveis dele. Será que ele realmente tem fruto de uma conversão verdadeira? Porque quando nós temos um encontro real com Jesus, o nosso eu é crucificado. E o eu crucificado significa você negar a você mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. E isso envolve você renunciar muitas coisas que dão prazer à sua carne, muitas coisas que dão prazer no dia a dia, mas que afastam você da presença do Senhor. Mas quando você tem um encontro real com Jesus, querido, o seu eu é crucificado. Em Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo e agora vive não mais eu, Cristo vive em mim. Na versão que eu li anteriormente, ele diz assim, de fato fui crucificado com Cristo, meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Esse texto de Gálatas 2:20 remete a Romanos 6:6, que foi Paulo que escreveu também, que diz, o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. As evidências de um cristão passam primeiro pela crucificação. Porque se você e eu, querido, não chegarmos a essa conclusão de que para seguir a Jesus precisamos negar a nós mesmos,
tomar a nossa cruz e seguir a Ele, a gente vai viver um momento de happy hour aqui aos domingos pela manhã, domingo à noite, na célula. Vai ser apenas um encontro entre amigos e não uma real crucificação diária. Charles Spurgeon, ele fala uma coisa engraçada. Ele fala: eu acreditei de verdade que quando eu descesse as águas o velho homem iria morrer, mas eu não sabia que o desgraçado sabia nadar. E eu te digo, querido, o velho homem nunca morre. Ele fica crucificado, mas você tem que matar ele todo dia, porque todo dia é um desafio. E isso faz parte da vida do cristão. Eu preciso morrer todos os dias. Todos os dias eu preciso tomar a minha cruz, porque o dia que você deixa a cruz de lado, o diabo ele precisa só de uma oportunidade para pegar você. A segunda característica de um cristão de verdade, a segunda evidência de um cristão de verdade é a dependência de Deus. Que quando a gente foi crucificado com Cristo, Ele já colocou em nós um desejo e um anseio pela eternidade. Ele já colocou dentro de nós um desejo de dependência dEle. Antes de tudo, eu vou orar. Eu não vou tomar uma decisão sem orar, porque quando a gente toma decisões sem orar, querido, é muito desagradável. Uma outra mensagem que eu trouxe aqui, eu relatei uma situação extremamente desagradável, que eu estou colhendo frutos até hoje. Deus deu a oportunidade para a gente construir uma casa, e a gente comprou um terreno, e um lugar bacana, e a gente pegou a pessoa errada para reconstruir, meu irmão. Olha, que desgraça que foi, não tem outra palavra. Caiu a laje, para você ter uma ideia, embargou a obra. Aí no meio disso é custo. Era um sonho que estava se tornando realidade, e no meio do caminho o sonho estava meio torto, meio esquisito. Cara, teve uma coisa errada aí, a laje caiu. Meu Deus do céu. Era um sonho e virou um pesadelo. E eu comecei a pensar: por que, Deus? Por que comigo? E às vezes o fato de você ter crucificado o eu e você ser dependente de Deus, você acha que Deus vai te privar de algumas coisas. E na verdade Deus não vai te privar de algumas coisas. E independente do que aconteceu, os seus olhos eles não mudam de lugar. Os seus olhos estão no Senhor. Aconteceu comigo, é uma experiência. Eu deveria ter investigado a pessoa que eu contratei para construir. Foi imaturidade da minha parte, falta de malícia, vamos dizer assim, no bom sentido. Deus não me privou disso, eu aprendi. E quando, sei lá, tem que esperar renovar, né, as forças, construir de novo, meu irmão, posso ir numa obra que você fez? Porque eu não vou passar por isso de novo, de jeito nenhum. E a vida de oração muitas vezes vai fazer você prevalecer, porque quando você ora, você tem relacionamento com Deus. Um relacionamento de dependência do Senhor. E não se trata de você ficar horas orando, mas sim de você não passar mais de 1 hora sem orar. Porque às vezes a gente pensa: não, eu tenho que chegar para orar numa vigília, que aí eu vou engatar 8 da manhã, eu vou largar só 8 da manhã no dia seguinte. Não é assim, querido. Você pode orar no seu trabalho, no dia a dia, vindo para a igreja. Você está orando, você está falando com o Senhor o tempo todo. Na situação de dependência de Deus, você não consegue ficar longe do Senhor. Os aspectos visíveis, as evidências visíveis, elas são inegáveis, são incontestáveis. Sabe, pessoas, às vezes até dessa igreja mesmo, que você olha e fala: poxa, fulano é crente de verdade. Por causa disso. Uma coisa que você viu acontecer. E às vezes a pessoa nem viu que você está fazendo, porque é aquilo, né? Igual, não sei quantos aqui trabalham em algum lugar que o pessoal fica morcegando, mas quando o gerente chega, meu irmão, cata uma vassoura, faz um negocinho aqui assim, tá olhando, né? Para mostrar serviço, dá aquela morcegada. Às vezes é natural isso acontecer mesmo, é intrínseco do ser humano, você dá uma relaxada uma vez, mas quando chegou o patrão, já começa a mexer, né? Fica ali, tira uma coisa do lugar, bota de volta para dizer que estava arrumando, e assim vai. Mas só começou a trabalhar porque o gerente chegou, porque o patrão chegou. No Evangelho é diferente, porque a sua maior prova de adoração ao Senhor é no momento em que ninguém está olhando. É quando você tem uma oportunidade incrível de saciar a sua carne, de pecar, mas você pensa: não, meu, foi crucificado hoje de manhã antes de eu sair de casa. Não.
É quando você tem uma oportunidade incrível de obter um lucro fantástico e ninguém vai saber, mas é uma coisa que não agrada ao Senhor e você não faz. Essa é a sua maior prova de adoração ao Senhor. E um aspecto visível, uma característica visível, uma evidência visível de um cristão verdadeiro é o fruto do Espírito, que fala em Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. O fruto, ele é resultado de uma coisa orgânica que levou um bom tempo. Você não planta hoje e começa a colher amanhã. Existe um processo até aquela árvore crescer, amadurecer como árvore e assim dar frutos. E o interessante do fruto é que ele precisa ser compartilhado. Sabe o pé de acerola quando ele está carregado? Você fica desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de acerola? Pé de manga, quem tem pé de manga em casa sabe como é que é. Vai chegando pro final do ano, é aquela loucura. Manga caindo, ficando podre, mosca em volta. O que você faz? Você começa a arrancar as mangas e dá para os outros. Tem um irmão e uma irmã aqui da nossa igreja, são os líderes da nossa célula. Vez por outra, eles mandam mensagem. Ei, Caleb, vai estar no culto à noite? Qual culto você vai estar? Porque eu tenho uma coisinha para Josué, que a gente tem um filho pequeno. Aí eu já imagino, fruta. Aí chega com acerola, graviola, manga, banana. Eles têm que dar os frutos, eles têm que compartilhar esses frutos, senão vai estragar. É assim você e eu, queridos. Nós que somos cristãos de verdade, as evidências é que você compartilha esse fruto com as pessoas que estão à sua volta. E que fruto é esse? Esse fruto é amor, é alegria, é paz, é paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. A segunda evidência visível de um cristão de verdade é um coração grato. Um coração grato, ele vai além de você apenas agradecer ao Senhor, porque é algo que vem de dentro. Porque se tudo der errado na sua vida hoje, você fazendo certo, você vai continuar grato ao Senhor? Se não, significa que nós servimos ao Senhor com uma condição. Senhor, eu te obedeço, mas você tem que me abençoar. Um coração grato não reage dessa forma. Um coração grato não está preocupado com as circunstâncias, porque ele entende que o desejo pela eternidade depositado dentro dele, no momento em que ele foi crucificado com Cristo, no momento em que ele começou a ser dependente do Senhor, vai muito além de circunstâncias terrenas. Ontem a gente estava aqui com o pastor Gil na parte da tarde, e ali o Espírito Santo estava falando no meu coração sobre como que a gente reage hoje diante de algumas circunstâncias e que eram praticamente idênticas à dos judeus quando Jesus veio. Os judeus, eles esperavam um Messias, um Salvador, um herói para livrar eles das garras de Roma. Só que Jesus veio para falar de um reino inabalável, que não era dessa terra. Aí os judeus falaram que, isso aí não é o Messias não, a gente está aguardando o Messias, eles estão até hoje aguardando o Messias. E às vezes você e eu nos colocamos numa situação parecida e o diabo nos leva para isso. Ele tenta influenciar nossa mente para pensar dessa forma. Nós queremos um Jesus para resolver os nossos problemas dessa terra. Nós queremos um Jesus, a gente vem aqui na igreja para ter acesso a um herói que vai livrar a gente dos problemas dessa terra e vai ficar tudo bem aqui e pronto, e ponto final. Não, querido. Nós não podemos ter essa síndrome dos judeus antigos quando Jesus veio, porque o reino de Deus, ele é inabalável, ele é justo, ele é de justiça, paz e alegria. Só que ele não é dessa terra. Ele permite que aqueles que creem usufruam em parte desse reino inabalável de justiça, paz e alegria. E ele deposita dentro de você isso. Isso significa que você que crê, você que tem evidências de um cristão de verdade, você que já morreu para você mesmo e toma sua cruz dia após dia, como diz a palavra de Deus, você já vive o reino inabalável de justiça, paz e alegria interiormente.
Porque aquilo que Deus te dá, aquilo que foi conquistado na cruz, nada à nossa volta pode roubar. Está dentro de você, meu irmão. Tem uma frase que diz: o conhecimento ninguém rouba, porque ele está dentro de você. Pode vir a economia, explodir uma bomba, acabar com sua casa, acabar com tudo, mas o conhecimento que está dentro de você não pode ser tirado. De uma forma muito superior a isso, a salvação conquistada em Cristo Jesus através da cruz, dentro de você e dentro de mim, ela não pode ser tirada. E a terceira evidência, caminhando para o fim, é uma evidência óbvia. O testemunho é uma evidência incontestável. Mas existe também o testemunho fingido, que tem aquela pessoa que finge ser um cristão e ela consegue enganar uma boa parte de pessoas durante algum tempo, mas não todo o tempo. Porque a mentira é assim. Quem já ouviu falar aquele ditado popular? Mentira tem perna curta, né? Em algum momento nós não vamos conseguir esconder quem realmente somos. Em algum momento o eu que não foi crucificado, ele vai vir à tona e ele vai mostrar se era ou não um cristão de verdade. Mas um cristão que tem evidências de um cristão de verdade, em todo lugar que ele está, as pessoas percebem ele diferente. Sabe por quê, querido? Não tem como você esconder uma lanterna no alto de um monte. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus fala, não tem como esconder uma candeia. Eu falei lanterna para você entender melhor. Uma lanterna no meio da escuridão não tem como esconder. Ela simplesmente é uma lanterna acesa. É uma fogueira que não tem como esconder. Como que você abafa a luz de uma fogueira? Não. Quando você é crucificado com Cristo, Ele depositou dentro de você uma luz que aponta para a eternidade. E os lugares que você anda, que é escuro, as pessoas veem você querendo ou não. O testemunho, a sua atitude frente a muitas situações, elas vão apontar para Jesus. O seu testemunho, ele aponta para Jesus. A forma de você falar aponta para Jesus. As pessoas reconheceram Pedro quando Jesus foi capturado, pelo jeito de Pedro ser, pelo jeito de Pedro andar, pelo jeito de Pedro falar. Não, você é um deles, Pedro. Não, não sou não. Rapaz, você é um deles sim, você é igual a ele, pô. Você é igual a ele. E aquilo que a gente faz, tendo a consciência de quem Jesus é, de uma forma natural, vai apontar para Jesus. Conta-se a história de que a mentira e a verdade, elas foram lá na Praia do Forte tomar um banho. E a mentira, ela chegou para a verdade e falou assim: vamos na água, tá muito legal a água, tá boa, não tá gelada não. Tem dia que a água tá gelada, tá difícil de entrar, você fica ali só olhando, criando força para entrar. Mas nesse dia estava muito bom. E a mentira, e a verdade pensou assim: a mentira está querendo aprontar para cima de mim. Mas vamos lá, ela foi. Quando a verdade deu o primeiro mergulho, a verdade saiu correndo, a mentira saiu correndo, pegou as roupas da verdade e saiu andando por Cabo Frio, com as roupas da verdade. Mas era mentira. E a verdade ficou lá, nua, dentro do mar, porque a mentira capturou as roupas da verdade. Isso é um conto de um artista francês. Tem um livro, tem uma escultura dele que ele fala a verdade saindo do poço. Eu falei aqui de Cabo Frio porque a gente está aqui só para ilustrar melhor. Qual mentira, qual verdade que a gente está contando, mas na verdade é mentira? O que a gente aceita como verdade, mas na verdade é uma mentira? Nós não podemos aceitar mentiras como verdade. E nós somos tendenciosos a isso, o ser humano é tendencioso a isso, desde o princípio foi assim. E essa é a nossa natureza carnal, mas através de Jesus, Ele que é a verdade, que é o Filho de Deus, Ele veio para destruir todas as mentiras e colocar dentro de nós evidências de que nós somos a luz nesse mundo. Você é a luz no seu trabalho, você é a luz na sua família, você é a luz no seu bairro. As pessoas que olham para você, elas lembram de Jesus, elas querem saber por que você é diferente. E essas evidências todo cristão tem que carregar de uma forma natural e não velada. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento.
o mundo vai pressionar você e vai pressionar a mim. Se você pega uma pasta de dente que está no finalzinho, sabe? E você não tem outra na gaveta, você vai pressionar ela até o máximo. O que vai sair? Vai sair a pasta de dente. Você pega uma espinha que você tem, se você é adolescente, está me ouvindo, você tem uma espinha, você chega lá no espelho, você vai, aperta, o que sai? Aí eu te falo, você como um cristão, quando o mundo te pressionar, o que vai sair? Porque é isso que acontece. O mundo pressiona você, pressiona a mim, no seu trabalho você é pressionado, na sua casa você é pressionado, nas horas de lazer você é pressionado, e quando aperta, o que sai? Será que sai um palavrão? Será que sai uma praga? Será que sai um momento de ira? Você sai quebrando tudo? No momento de pressão? Ou será que no momento de pressão é o fruto do Espírito que aparece? Eu vou ler novamente: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. As evidências de um cristão, elas vão ser marcadas no momento de pressão. E se você vive um momento de pressão, querido, é o momento ideal para Jesus mostrar a glória dele através de você. Poxa, eu esperava que ele ia fazer isso, mas ele fez outra coisa completamente diferente. Rapaz, esse cara tem uma coisa diferente. Momentos de pressão são momentos que vão revelar a glória de Deus na sua vida. Vão revelar quem Jesus é para você verdadeiramente. Vão revelar Jesus através de você. As evidências de um coração transformado glorificam a Deus e promove fome por Deus à nossa volta. É por isso que você não tem que se envergonhar do Evangelho, porque através de você muitas pessoas vão chegar aos pés de Jesus. Através de você muitas pessoas vão vir a Jesus, porque existe algo diferente dentro de você. É um anseio pela eternidade, é um anseio de dependência pelo Senhor. Quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento. Ah, Jesus, como nós dependemos de Ti. O Senhor é a base para os nossos pés nessa terra, Pai. Nós queremos desejar o Senhor todos os dias, para que através das nossas atitudes o mundo veja quem Tu és verdadeiramente. Em situações de pressão, em situações de dificuldade, nós estejamos inabaláveis, porque os nossos pés estão firmados na rocha eterna, que é inabalável. Na rocha que é Jesus, nas palavras do Mestre, que não passarão. Esse mundo vai passar, mas as suas palavras jamais passarão. E nós nos firmamos nisso, porque é uma rocha inabalável. Nessa manhã, ó Pai, nós queremos declarar que o Senhor é o centro de tudo. Em nome de Jesus, nós vamos construir a nossa vida em Ti. Em nome de Jesus, nós vamos permanecer firmes em Ti. Se você quer permanecer firme no Senhor, querido, nesse momento eu quero te convidar a levantar suas mãos. Comece a declarar esse louvor de todo o seu coração. Aleluia. O Senhor é a nossa herança aqui na terra, e isso é o suficiente para você, é o suficiente para mim. Que nessa manhã todos nós possamos sair daqui impactados pela palavra que nos faz voltar para crucificar o nosso eu e viver dia após dia crucificando o nosso eu, porque é isso que Jesus fala: tome a sua cruz dia após dia. É hoje que você crucifica, é amanhã que você crucifica, é depois de amanhã, até a volta de Jesus, dia após dia, carregando a nossa cruz.
E dessa forma, nós estaremos vivendo a eternidade agora. Porque o que importa não são as circunstâncias. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, porque eu creio que a partir de hoje o Teu Espírito Santo tem ministrado, vai estar ministrando continuamente o desejo por demonstrar as evidências de um cristão de verdade. Em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco nos nossos afazeres, que o Senhor seja conosco no nosso trabalho, que o Senhor seja conosco no dia a dia, para que as evidências de um cristão verdadeiro, elas sejam notórias. Que o testemunho seja notório e não forçado, não fingido, mas sim de uma forma natural, apontando para Ti, Jesus. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa vida, para que nós possamos, ó Pai, viver o plano do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja levando em paz cada família aqui representada para suas casas. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque Tu és verdadeiramente o nosso fundamento. Em nome de Jesus, você que crê, querido, nessa palavra, você que recebeu essa palavra, quero te convidar nesse momento a levantar um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Deus abençoe você, vá em paz. Aleluia.